Meu nome é Ana Paula Ferreira da Silva, eu pertenço ao Núcleo Regional de Moarama e estou aqui para a prova didática do PD 2025, edital 2024. Então vamos começar. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber quem é que lembra que nós estudamos na última aula. Isso, João, sujeito e predicado. Nós estávamos estudando o sujeito e predicado, a norma padrão, dentro dos textos, não era isso? Muito bem. Hoje a nossa aula vai ser com enfoque um pouquinho diferente. Nós vamos falar da língua portuguesa, mas de uma outra forma. Eu gostaria de saber se alguém lembra aí que eu disse que a língua tem função social. Isso, muito bem. Serve para comunicação. Exatamente isso. Então, a língua, ela serve para nós convivermos socialmente. Então, é sobre esse enfoque aí que nós temos o objetivo da nossa aula. Compreender a importância de direitos e deveres estabelecidos por leis na construção do sujeito histórico para a participação ativa e responsável no âmbito social. Promover o trabalho em grupo, o pensamento crítico, a tolerância e o respeito. Vocês vão entender bem isso no decorrer da aula. Então, para início de conversa, nós vamos imaginar um lugar onde as pessoas não podem se comunicar, não podem falar aquilo que elas pensam e nem andar livremente pelas ruas. É um lugar sem regras, onde ninguém respeita o direito de ninguém. Como seria esse lugar? Bagunçado, o que mais? Desorganizado. Ia ter muita briga, muito conflito, exatamente. Pode ser assim. Então, esse lugar ia ser difícil de conviver uns com os outros. E aí eu vou perguntar, vamos pôr ali no ladinho, vocês ouviram falar dos direitos humanos? Direitos humanos são para humanos. Então, é uma regra que a gente, nesse mundo globalizado, neste planeta enorme que nós estamos inseridos aí, nós temos regras estabelecidas para esse convívio. Surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, e está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante saber também que nós temos uma lei maior no nosso país. No Brasil, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Nenhuma lei pode estar em desacordo com essa daqui. Querem ver? Quando a gente fala do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e Adolescente? Isso, vocês são adolescentes no ano. Então, vocês estão regidos aqui também com o direito da proteção integral. É assim que se chama, que sai lá do artigo 227, lá do pedacinho da Constituição Federal, vem parar no artigo 4º, paizinho, sai esses direitos, porque o estatuto, ele serve para cuidar de determinado grupo. Alguém já ouviu falar em código? Código penal, o que mais? Código civil também, são normas e regras que é para o mundo jurídico. Né, para as relações sociais, para estabelecer ali as regras. Muito bem, então são textos normativos. Textos normativos são aqueles que integram um conjunto de regras, normas e preceitos que regem o comportamento e funcionamento de determinado grupo social ou de uma determinada atividade. São textos que orientam o nosso comportamento em situações específicas ou de convívio social. Então, a língua portuguesa, nós temos os textos normativos, são textos que obedecem uma formalidade dentro da norma padrão. E eles estão aí para estabelecer regras do nosso convívio social. Olha só, nós temos a norma escrita, que vocês devem conhecer. Código de Defesa do Consumidor. Tem programa na televisão, a gente aprende também bastante coisas. Estatuto do Idoso. Estatuto da Igualdade Racial. Código Brasileiro de Trânsito. São muitas regras que nós precisamos ter elas escritas dentro da formalidade. Por exemplo, o regimento escolar, o Estatuto do Grêmio da Escola, olha, nós conhecemos, nós temos, e Estatuto da Associação de Moradores. Quem aí no bairro tem associação? Associação do Jardim Cruzeiro, muito bem. A Associação do Sonho Meu, exatamente. E aí temos contratos também, requerimentos, né? Contratos, eu aluguei uma casa, vou lá na imobiliária assinar o contrato, né? Maior de idade precisa assinar o contrato, requerimentos são pedidos, e nós vamos ver isso daí. Eu gostaria então de saber se é possível vivermos em nossa sociedade sem respeitarmos as regras estabelecidas coletivamente. É difícil?
Muito conflito, precisa ter respeito. Olha, palavrinha-chave da aula. Por que é importante conhecermos nossos direitos e deveres? Para podermos, conviver na sociedade. A norma legal, os textos normativos são necessários para o nosso convívio social? São necessários. Olha que língua portuguesa maravilhosa, estabelecendo regras sociais para que nós possamos conviver dentro dos nossos grupos sociais. E a atividade que eu mais gosto, que vocês gostam também, que é a atividade mão na massa. Então eu vou explicar, ó. Vocês vão formar 4 grupos de até 6 estudantes. Aí vocês receberão uma situação hipotética. Uma hipótese, vocês irão simular a resolução, a solução de um problema que envolva a violação de direitos e ou descumprimento de deveres. Haverá um tempo, 5 minutos. Vocês vão se organizar e aí mais 5 minutos para apresentação. Eu vou distribuir para vocês as folhas que tenham as situações hipotéticas para cada grupo. Não é um teatro, nós não vamos fazer porque são 5 minutos. Nós vamos fazer uma simulação de uma coisa do dia a dia que está ali do nosso convívio, com situações que acontecem dentro da nossa sociedade. Vivenciar um pouquinho isso. Vocês até já devem ter visto ou vivido isso em algumas situações. Olha só, a primeira situação para o primeiro grupo. É um supermercado, 6 personagens, uma senhora idosa, um funcionário do supermercado, pessoa observadora, pessoa nervosa, com pressa, pessoa calma e distraída, acompanhante do idoso. Qual que é o roteiro? A idosa chega à fila do caixa do supermercado, onde já há outras pessoas para serem atendidas e pede para passar suas compras primeiro, mas ela não conhece seus direitos. Os direitos estão escritos ali na nossa língua portuguesa no Estatuto do Idoso. Preferência do idoso é lei. Então, com muita educação, muito respeito, vocês irão resolver ali no grupo a situação. A segunda situação, loja de conveniência, personagem. Jovem estudante, funcionário da loja, amigo do jovem, professor do jovem, vizinho, pessoa moralista. Roteiro, jovem estudante menor de idade, pretende comprar bebida alcoólica. É proibido por lei, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito lá. Então, vocês vão resolver essa situação. Evitar esse conflito, né? Tentar melhorar ali através do quê? Do conhecimento da norma. Preços diferentes têm um valor menor? Então, nós estamos na loja de departamento, um consumidor, funcionário da loja, gerente, amigo do consumidor, ou mediador de conflitos. Aí, quem falou do programa que envolve direito do consumidor, um fiscal do PROCON, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, lei, está escrito, consumidor realizando compra em loja de departamento percebe que ao passar a compra no caixa, o valor cobrado por um dos produtos está acima daquele que está na gôndola. Passou, viu? Opa, mas está cobrando a mais. Então, vamos resolver essa situação. A última situação, o último grupo, sala de aula, nós vamos ter lá nos personagens. Aluno com celular, mais outro, um professor ou um pedagogo da escola e um aluno sem celular. E qual que é o conflito? Olha lá, lei de 2025. Durante a aula, alguns alunos fazem uso do celular sem finalidade pedagógica. A escola ainda está se adaptando à nova lei, porém o uso possui algumas restrições do regimento escolar. Algumas, não são todas. E estamos nos adaptando sim com a lei. O Estado do Paraná ainda vai se adaptar. O Brasil inteiro vai se adaptar a lei nova e fresquinha. Então, vocês vão cuidar para que resolva esse conflito com muita educação, muito respeito, muita cordialidade, não é? Então, vocês têm 5 minutos, tem algumas dicas, direitos e deveres, e respeito não tem preço. Então, resolva esse problema aí. Muito bem, agora que vocês apresentaram o trabalho, excelente, parabéns por vocês terem vivido essa situação que é do dia a dia, né? Nós vimos ali, tem gente que já viveu algumas situações dessas perto ali no bairro, porque são coisas que estão ali no nosso dia a dia, do nosso convívio, e a língua portuguesa ela vem aí com as regras, e é interessante a formalidade do texto. Então, na aula de hoje, nós pudemos compreender a importância dos textos normativos para a organização da nossa vida em sociedade e que direitos e deveres devem ser exercidos com responsabilidade, com a observação das normas e conduta social.
Colaboramos uns com os outros na organização em grupos para atividade coletiva, porque é isso mesmo, nós estamos falando do coletivo, de sociedade. E aí eu deixo para vocês lá no Google Sala de Aula. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, os links das leis, para que vocês possam conhecer. Nono ano, pode ler, pode conhecer e ver o formato dentro da nossa norma padrão. E é isso, e muito obrigada pela atenção da aula de hoje.